graças a Deus, que as nossas vidas estejam realmente entregues no altar do Senhor, que pertençamos a Ele, que sejamos totalmente entregues e dedicados ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, entregando as nossas vidas e essa escola dominical nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã estarmos reunidos na Tua presença. Obrigado por cada vida que agora nos acompanha. Senhor, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus visite agora cada coração, cada lar que nos acompanha. E que esta manhã seja um tempo muito especial na vida de cada um de nós, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos trazer a instrução da Tua palavra, o ensino da Tua palavra, e que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que vamos aprender através da Sagrada Escritura nesta manhã. Que as nossas vidas estejam realmente entregues no altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Fala conosco nessa manhã, através desta escola dominical. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos então prontamente dedicar a nossa atenção agora à palavra que nos será ministrada, aquilo que vamos ter a oportunidade de ouvir e de aprender da parte de Deus para os nossos corações. Temos um professor, um ministrante muito especial nessa manhã, e eu tenho certeza que todos nós vamos ficar contentes e alegres em ouvi-lo, em revê-lo aqui pelo nosso canal, pela nossa transmissão, e creio que a palavra que ele vai trazer ao nosso coração será realmente algo que vai contribuir para a nossa edificação. Vamos receber então o nosso professor, né? Vamos receber esta bênção da parte de Deus que vai ministrar agora aos nossos corações. Bíblias apostas aí, Bíblias nas mãos, atenção na memória, coração aquecido, mente esclarecida. Deus abençoe esta ministração da palavra na nossa escola dominical. Bom dia, um prazer poder me dirigir à igreja depois de tanto tempo, tantos dias aí de separação, trazendo assim à memória, algumas pessoas assim que marcam a gente, que nos fazem sentir saudade. Me lembro aqui com carinho do irmão Ailton, aquele abraço caloroso que ele dá a gente quando chegamos à igreja, também aquela reverência nipônica do Gustavo, se curvando, cumprimentando o mestre, né, Gustavo? É um prazer ver você, o João e a Hélia, que está sempre próximo de nós no banco. É uma alegria, né, poder me dirigir a vocês falando da saudade e falando do desejo de reencontrá-los. Vai chegar o momento em que nós nos veremos de novo, não é? Amém. Mas nessa manhã nós queremos aproveitar para ter um breve estudo com vocês. Não tanto um estudo, mas uma mensagem de otimismo, uma mensagem de incentivo à luta, enfim, uma mensagem de amor e carinho. E eu tomei um texto aqui de Neemias, no capítulo 4, no verso 23, de 6 a 23, um texto um pouquinho meio longo, mas que diz assim: assim acabamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelo vosso irmão, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocavam a trombeta e estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrereis a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Finalizando, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. O texto lido é um texto que nos fala profundamente com respeito a tempos de lutas, tempos de tribulação. Nós sabemos que esse tempo acontece de um momento para o outro, ele não avisa, ele chega, assim como nós estamos vivendo esse tempo de incerteza e de insegurança, também fomos alcançados de surpresa.
mas surpresa passam. E nós devemos, logo após as surpresas, tomar decisões. E Neemias é um exemplo disso. Eu tive a oportunidade de ouvir com muita propriedade e uma boa exegese, que não sou tanto dado, né, o pastor Márcio fazer uma exposição desse texto. Foi muito boa, eu gostei, né, tirei exemplos para a minha própria vida. E hoje eu vou voltar sem muitas pretensões de me igualar ao conhecimento teológico do pastor Márcio. Né? Deus o abençoe, Márcio, grandemente. Igreja, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo do Senhor esteja derramando bênção sem medida sobre cada um de vocês. É bom, esse domingo de manhã, a gente pode poder fazer esse ouvir. Nós lemos o texto de Neemias e nós demos um tema a esse texto. Quando a luta chega, o que fazer? Lógico que nós temos um objetivo nesse tema. Enfrentar as provações tendo Neemias como modelo. O que estava acontecendo? Depois do impacto da notícia referente ao seu povo, lá no capítulo 1, nós vemos as informações que chegaram a Neemias foram as informações mais tristes possíveis, mais desanimadoras. Alguém diz para ele que Jerusalém estava em chamas. Diz para ele que os muros tinham sido quebrados. Diz para ele que, enfim, a coisa lá, como nós usamos dizer, não estava bem. Depois do impacto da notícia referente a seu povo, após chorar, lamentar e jejuar e ficar sentado, nós vemos que Neemias, ele não permanece sentado no chão, mas ele se coloca de pé. A força da tristeza, o peso da tristeza, o fez sentar, como que para dividir o volume do peso. Mas nós vemos que Neemias, logo a seguir, ele toma a decisão de consertar o lugar do caos, de fazer retornar o lugar de alegria, o lugar de prazer. Como? Quando tudo está destruído, o que nós temos que fazer é reconstruir. E Neemias, exatamente, ele colocou isso no coração. Ele queria e ia reconstruir o que fora destruído, fazendo do lugar da dor uma estrada para a alegria, buscando em Deus a aprovação para o seu projeto. Neemias não queria que o projeto fosse só dele. Ele não queria que fosse um projeto pessoal. Acima de tudo, ele queria um projeto que fosse de Deus para si e para o seu povo. Este era o desejo e a intenção de Neemias. Contudo, o mesmo inimigo que trouxe a destruição a Jerusalém se incomodou com a iniciativa de Neemias e começa a se mover para não permitir a reconstrução. Olha só, o inimigo não quer que a gente reconstrua a nossa vida. Ele não quer que você reconstrua os seus sonhos. Quando esse sonho, essa vida,
vai ser dirigida e abençoada por Deus, e isso normalmente aborrece o inimigo e ele se move para que esse algo não aconteça sobre você. O diabo não quer que você se coloque debaixo. O diabo quer que você se coloque debaixo dos escombros da vida, ou seja, dos problemas da vida. Ele quer que você seja como um derrotado, como um falido moral, como a mais infeliz das criaturas. Ele quer que você fique chorando desgraças e misérias. Ele quer que você seja escravo do passado ou escravo do presente. Ele quer que você fique lamuriando, se sentindo infeliz, a mais infeliz das criaturas. Quando nós nos voltamos para nós mesmos e vemos em nós pequenos coitadinhos, isso é perigoso, muito perigoso. Eu me lembro de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, verso 10. Olha a palavra de Neemias ao Senhor. Senhor, todos te deixaram, só eu fiquei e procuram me matar. Senhor, só eu, não entendo por que só eu, por que tem tantas pessoas? E eu fui o único escolhido para ser vítima de um processo de santificação do seu povo. Neemias, Elias, ele se vê como um coitadinho. E ele se coloca diante de Deus como um coitadinho. Esse sentimento de solidão de Deus é um perigo. Quando você começa a dizer, Deus se esqueceu de mim, quando você começa a dizer, Deus não se lembra de mim, quando você começa a dizer, Deus virou as costas para mim, isso é um perigo, porque você vai se sentir desprotegido, você vai se sentir jogado para os cantos da vida, e isso é um momento que o inimigo pode usar para concretizar na sua vida, na nossa vida, o projeto de morte que ele tem contra nós. Não devemos agir assim. Afinal, todos nós também estamos em perigo, enfrentando dificuldades, lutas, inseguranças, enfermidades, morte e etc. Enfrentamos perigos sobrenaturais e perigos humanos. E também nós enfrentamos espíritos diabólicos. Eles querem destruir o lar, a igreja, roubar a paz, tirar os nossos filhos, roubar a nossa esperança, tão próprio hoje no comportamento de alguns cristãos, que à luz de um problema, que à luz de uma luta, que uma luz de dificuldade, deixa a esperança acabar. O problema, a luta e a dificuldade levam a esperança para longe do coração de muitos cristãos no mundo de hoje. Haja vista que quando nós estamos aí enfrentando essas dificuldades, tem pessoas que simplesmente se entregam uma histeria, né? Uma histeria, vamos dizer assim, de convicção de que isso não passa e de convicção de que eu vou morrer, que perde completamente a noção de que Deus está no controle de tudo. Na verdade, o tipo de perigo enfrentado naquela ocasião era diferente, mas era tão real quanto
quanto os perigos enfrentados hoje. Vemos um país devastado pela morte, igrejas fechadas, lares se desmanchando como sorvete no sol, choro e ranger de dentes. Procuramos ver e agir como Neemias o fez diante da calamidade. Muros derrubados, irmãos humilhados, desprezados, nacionalidade perdida, enfim. Neemias vê que aquilo é uma praga, mas ele toma uma decisão. Ele vai tomar uma decisão. E nós vamos aqui enumerar algumas posturas de Neemias que podem servir como referência para nós também tomarmos ou assumirmos algumas posturas. Primeiro, devemos orar ao Senhor. Devemos orar ao Senhor. Seguindo o exemplo de Neemias, percebemos que após o impacto de ver a realidade reinante em Jerusalém, Neemias foi para os joelhos no chão. Ali, Neemias 1, 4, 6. Nada de ficar chorando, lamentando a vida inteira. Nós devemos sempre lembrar que o amanhã é um novo dia. E Neemias tinha isso no coração quando ele busca Deus. Está difícil? Está difícil. É de machucar? É de machucar. Parece que não tem esperança? Parece. Mas em Deus, Neemias diz, tudo pode acontecer. Isto não era novidade na vida de Neemias. Ele orava sempre. Nem que fosse só um Senhor me ajuda. Como podemos ver neste mesmo livro, capítulo 2, versos de 1 a 5, Neemias dizendo assim, então orei a Deus. Como é bom tomar decisão depois de orar a Deus. Davi consultou a Deus antes da batalha contra os filisteus. Ele pergunta assim, subirei contra os filisteus? Entregarmos em nossas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei em suas mãos. Olha que beleza! Olha a resposta de Deus naquele momento da batalha, da luta que se aproximava. Eu vou, Senhor, ou não vou? Vai, porque eu sou contigo. Eu te darei a vitória. Beleza. Nós vemos isso lá em 1 Crônicas, capítulo 14, verso 10. Mas ainda, meu irmão, o que nós percebemos, que ele não deixava para depois, Neemias não deixava para depois, ao pressentir o perigo, orava imediatamente. Existe um ditado que diz, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Quando o rei inquiriu imediatamente, ele diz, Neemias, quando o rei inquiriu a Neemias, imediatamente ele disse, orei a Deus. Antes que o desespero nos assalte, antes que o desânimo e a derrota nos derrubem, temos que converter o mal em bem, a derrota em vitória. A partir de quê? A partir de que o Senhor está comigo.
Eu estive lendo um livro essa semana muito interessante, uma biografia, e ali encontrei alguns personagens da história moderna e também alguns personagens antigos. Eu encontrei aqui algo muito interessante a respeito de um homem. Este homem, depois eu falo o nome dele, é muito interessante. Vamos falar, Dostoiévski. Esse homem, ele se opunha ao reinado do czar Nicolau I. Então, Nicolau I, aborrecido com essa oposição, simulou uma condenação à morte. E naquele dia, sem que eles esperassem nenhum julgamento, sem que houvesse julgamento, os guardas chegaram, invadiram a prisão, tiraram ele e seus companheiros e disseram para ele: olha, vocês foram condenados à morte e estamos indo para o paredão. Ah, meu irmão. Dostoiévski tomou um susto, mas para lá foram ele. Deram-lhe a mortalha das pessoas que iam para o fuzilamento, encostaram os muros e o comandante da guarda começou a perfilá-los e, de repente, foi em direção aos soldados e começou aquela ordem tão comum: soldados, preparar a arma, apontar. E quando ele disse apontar, chegou um cavaleiro: pare. Czar, Sua Excelência, mandou suspender o fuzilamento. Vocês sabem o que Dostoiévski fez? Ele guardou aquela mortalha. Mas ele passou 4 anos seguintes, em trabalhos forçados. E mais 6 anos exilado. No final daquela década, ele emergiu com inabaláveis convicções cristãs, expressas num credo que foi escrito à mulher que lhe deu um Novo Testamento. E ele escreve assim: este credo é muito simples, e aqui está. Acreditar que nada é mais belo, profundo, simpático, razoável, varonil e mais perfeito que Cristo. Olha só. Além do mais, se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, preferiria eu estar com Cristo a permanecer na verdade. Aleluia! Olha só, no meio, o homem caminhou, gente, sabe quantos dias? Aquele homem, ele caminhou, foi 18 dias pela neve, carregando um trenó pelas fortes correntes que eram amarradas nas suas pernas. Ele foi, mas ali ele transformou a experiência negativa em uma grande vitória para a sua vida. Mas nós queremos ainda ver que devemos preparar a defesa. Também é bom perceber que Neemias não ficava só em oração. Isto não é falta de fé. Existem ocasiões nas quais só podemos orar, mas também, em outras ocasiões, devemos e podemos preparar defesas. Não devemos ficar com uma forma contemplativa. Devemos preparar a defesa, devemos nos armar para nos defender. Vejamos
algumas atitudes defensivas que Neemias tomou. Colocou guardas dia e noite, significando o quê? Vigilância. Veja o conselho do apóstolo Pedro. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, inimigo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguns para devorar. O leão procura desnortear o rebanho e mira a vítima. Que nós entendemos, nós devemos estar vigilantes noite e dia, todo momento. Quando eu estava na Marinha de Guerra, tirando guarda, passávamos horas a fio desfilando com a arma em frente ao quartel-general, a fim de que o inimigo percebesse que aquele local estava sob constante vigilância, que ali existia alguém vigilante a tudo que pudesse acontecer. Esta era a nossa postura. Dormir significava dar possibilidade de a nossa vida ser consumida pelo inimigo e a vida daqueles pelos quais nós zelávamos enquanto estávamos vigilantes. Vigia, irmão. Ser vigilante. Nós estamos numa batalha constante. Isso não para e não vai parar enquanto o Senhor não voltar. Ainda vemos que colocou o povo armado nos lugares desprotegidos do muro, verso 14. Em um confronto esportivo, os técnicos estudam o ponto fraco do adversário e é naquele ponto vulnerável do adversário que ele concentra os seus ataques. Se você conhece o seu lado vulnerável, fácil do inimigo penetrar, comece a se proteger com a oração. Procure segurança na palavra do Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio e o seu castelo forte. Não dê possibilidade ao inimigo de te derrotar. Mas ainda vemos Neemias, ele inspeciona a defesa e incentiva. Na hora da luta, não devemos mostrar desânimo, nem ficar reclamando ou lamentando a atitude de um para conosco, uma perda, essa coisa toda. Nós não devemos. A atitude de um cristão é partir para o confronto, certo de que o Senhor quer isso dele. A calamidade está presente e Neemias anda de um lado para o outro gritando. Olha que Neemias gritava. A calamidade está presente. Neemias grita lá: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelas vossas filhas, pelejai pela vossa mulher, pelejai pela vossa casa, ó Deus, pelejai pelo vosso Deus. Neemias gritava, animando o povo, inspeciona, ele quer ver se a defesa não está aberta, se não há desânimo, se não há relaxamento. Neemias está ali gritando, incentivando, o Espírito Santo também te incentiva, grita ao seu ouvido, só Senhor é Deus. Irmãos, enquanto uma metade dos auxiliares de Neemias trabalhava, a outra metade mantinha a guarda. Nesse momento de crise, de saúde, isolamento, etc., podemos dizer que estamos sob um poderoso ataque. Esse é o momento de cada um assumir o seu posto. O pastor usa a sua live. Outros oram. Outros se aplicam à leitura da Bíblia, todos juntos por uma causa comum: vencer o mau momento e glorificar o nome de Deus. Nós estamos encerrando, só fazendo uma breve abordagem aqui.
Diante de perigos e dificuldades, irmãos, não adianta tremer, não adianta ignorar. Preparamos defesa. As forças físicas dos trabalhadores na construção dos muros já se exauriam. E é quase impossível terminar a obra. Verso 10. Não tenham medo, lembrai-vos do Senhor. Podemos estar em desvantagem em uma luta, mas se o Senhor estiver conosco, somos mais do que vencedores. Reporto-me algumas personagens da história. Martin Luther King, pastor batista, negro e sonhador. Nascido aos 15 dias de janeiro de 1929. Ativista político estadunidense, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1955, assassinado. Nós vemos, meus irmãos, esse homem acreditou, mesmo em meio ao caos social, ele tinha um sonho. Ele disse nos seus discursos, aqueles discursos maravilhosos, eu tenho um sonho. Que sonho que ele tinha? De igualdade social. Por viver esse sonho de ver negros e brancos terem o mesmo direito diante da sociedade, foi perseguido, apanhou, teve sua vida devastada pelos aparelhos de informações dos Estados Unidos. E finalmente ele veio à morte. Esta palavra ficou gravada na história. Eu tenho um sonho. Seu sonho trouxe novos dias nas relações de brancos e negros americanos. E finalmente,